Portão de saída chegando com mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo do Jason Ferrer. Não é todo, apenas uma parte principal, falando de um versículo bíblico e explicando. Fica aí que você vai gostar. Esse canal também é um canal que eu vou trazer alguns vídeos do Jason aqui, alguns cortes dos vídeos dele, também do Antônio Miranda, alguns vídeos que ficaram lá atrás, que são muito importantes para ajudar as pessoas de hoje a abrirem a mente. No vídeo de hoje eu vou começar com os Salmos de número 58, versículo 10, que diz o seguinte: o justo terá a alegria de ver o castigo dos ímpios e lavará os pés no sangue deles. Mas você do outro lado ouviu bem o que eu disse? Você tem ideia ou não tem ideia? Você tem noção ou não tem noção do que eu acabei de falar para você? Quer saber mais sobre esse texto perigoso, cruel, desumano, violento e insano? Eu mostrei esse texto para minha filha de 10 anos de idade e pedi que ela mesma o lesse. Eu percebi que a fisionomia dela mudou radicalmente e rapidamente. Ela pegou o texto de novo, ela leu novamente e me perguntou: papai, esse texto está mesmo na Bíblia? E eu olhei bem nos olhos dela, no fundo dos olhos dela, e falei: minha filha, está. Você está não diante de um jornal. Aqui não é um jornal, mas você está diante da Bíblia. Veja, até ela, uma garota de 10 anos de idade, se assustou e se incomodou diante de tanta perversidade. Ela me perguntou novamente, ela falou: pai, o ímpio desse texto aqui deve ser um assassino muito perigoso para que os religiosos tenham o prazer de lavarem os pés com o sangue deles, não é? E imediatamente, Brasil, eu falei para ela, não, minha filha, não. Esse texto aqui, esse ímpio que você está vendo, é apenas aquela pessoa que não tem fé. Ou alguém que não prioriza a religião abraâmica, a religião mosaica, a religião de Moisés, a religião que Moisés criou, que Moisés fundamentou e colocou regras. Então, aqui, todas as pessoas que não acreditam no Deus de Israel é chamado de incircunciso. Então, essas pessoas, minha filha, elas devem ser banidas do povo de Israel. Então, Deus não aceita pessoas que não sejam circuncidadas. Então, essas pessoas, na verdade, elas terão os seus corpos pisados e o seu sangue para lavar os pés e as mãos dos justos. E ela ficou simplesmente horrorizada. Brasil, um texto desse, dos Salmos de número 58, deixou a menina completamente horrorizada e chocada a ponto de se perguntar se isso realmente estava na Bíblia. Agora veja, se uma criança, ela tem essa reação, é uma criança de 10 anos, ela tem essa reação, qual deveria ser a reação de um adulto diante desse texto, Brasil? Cara, eu digo pra você de todo o meu coração, eu fico surpreso, como que pessoas dão glória a Deus, dão aleluia dentro dos seus próprios templos, após ouvir uma coisa como essas aqui: o justo terá a alegria de ver o castigo dos ímpios e lavará os pés no sangue deles. Como que seres humanos, Brasil, pode concordar com essas coisas tão absurdas, sem antes, pelo menos, se questionar, cara? Eu fico imaginando como que uma pessoa em sã consciência, com um pouco de inteligência de neurônio, ela pode pensar que um Deus se comportaria de forma tão selvagem, ou daria essa esperança para os seus filhos e geraria esse tipo de desejo nos seus próprios filhos. Brasil, pisar no sangue de alguém representa desprezo, representa desdém, descaso, depreciação e etc. Mas lavar os pés, Brasil, lavar os pés no sangue das pessoas tem um significado tão desumano que eu não tenho sequer palavras para descrever quão insanas, doentes e perigosas são esses religiosos. Tanto é que você vê aqui, ó, tá aqui, ó, na capa. Tá vendo? Manicure é atacada por ouvir samba sobre Exu e perde a visão de um olho. Tá aqui, eu não tô inventando isso não. Vítima disse que bastou tocar samba enredo da Grande Rio para homem golpeá-la com facão. Tá aqui, isso é notícia. E essas pessoas, cristão, com
toda a certeza do mundo. Pessoas que pegam estas Bíblias, esses livros supostamente sagrados, e vai tentar colocar regras no comportamento das outras pessoas para dizer para elas o que elas têm que ouvir, o que elas têm que comer, o que elas têm que vestir, qual é o dia, se é sábado, domingo, se é sexta, se é quinta, se é quarta, que elas devem sair, como elas devem se comportar, quais são os cultos que ela tem que ir, quais são as reuniões que ela não deve ir. Crente criado com dengo, com queco-queco, com coco-coco, não dá nada. Crente tem que ser criado na doutrina. Tem que arrochar, que é para tirar a manipoeira, o caldo azedo. O senhor não tem medo de ninguém. Respeito todo mundo, mas agora a doutrina não se negocia. Não tem negociação com a doutrina. A doutrina é essa mesmo. E a Bíblia deixa bem clara, Brasil. A Bíblia deixa bem clara que se alguém tentar chamar você para uma outra religião, para adorar um outro Deus, seja você o primeiro a matar essa pessoa. Aí você fala, Jason, não é possível que isso esteja na Bíblia. É possível sim, e está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 13. Eu posso te mostrar, cara, infinitos versículos, textos, onde mostra esse mesmo Deus, o Deus Jeová, Yahvé, Javé, seja lá o que for. Certo? Deuses esses que não se coadunam, não se encaixam dentro do nosso padrão de vida nos dias de hoje, Brasil. Esses deuses aqui, deuses da Bíblia. E isso que eu estou falando para você é um reflexo. Tá aqui, ó. É só você ler. Isso aqui é só um reflexo, olha. Tá vendo? E eu tenho outro, além desse jornal, eu tenho um outro jornal também que vem falando sobre isso aqui, ó. E esses evangélicos, Brasil, eles se sentem num direito de dizerem para as pessoas como que as pessoas devem se comportar, né? E o que acontece? Ó, você vê, somente porque o número deles estão crescendo, tá aqui, ó, tá vendo? Olha só, evangélicos no centro da disputa pelos votos, tá vendo? Então, você vê novas igrejas evangélicas crescendo, o número cresceu ao longo dos anos e atingiu maior patamar na década. Então, aqui, ó, o aumento do número de fiéis faz candidatos mirarem cada vez mais nesse público. Está aqui esse público. O público que está crescendo nas igrejas e se acha no direito de colocar as suas ideias goela abaixo da sociedade da minoria. E não é desse jeito que as coisas funcionam. Ou se arrepende, ou vai para o inferno. E sem contar que eles usam esses textos bíblicos aqui para justificar essas atrocidades. Então, eu não tenho palavras para descrever isso. Eu não tenho como balbuciar, eu não tenho como entender que um Deus desse, um Deus insano, um Deus doente para revelar uma coisa dessa, um Deus extremamente perigoso. Brasil tem que ser muito sanguinário, tem que ser demasiadamente impiedoso, tem que ser extremamente cruel para pensar assim, para se comportar dessa forma como está escrito dentro da Bíblia. Isso é impiedade. Como que um texto desse ainda sobreviveu durante tantos anos até chegar os dias de hoje? Porque passou de selvagem para selvagem? O texto bíblico passou de selvagem para selvagem, de selvagem para selvagem, até chegar nos dias de hoje, porque não é possível. Como que os editores, como que aqueles que pegaram a Bíblia, que fizeram toda a estrutura da Bíblia, não perceberam isso? Será que eram tão selvagens assim? Eu fico imaginando, Brasil, como que existem compositores hoje no Brasil que fazem letras e músicas defendendo esse tipo de selvageria. Brasil, isso aqui é uma selvageria. Eu fico pensando, cara, é sério, como existem cantores que cantam esse tipo de letra e exaltam esse tipo de Deus que está aqui dentro. E a pergunta que eu me faço com toda a sinceridade que existe dentro do meu coração, Brasil, eu fico me perguntando como que existem adoradores deste livro aqui. Como que pode existir isso? Como que alguém, Brasil, pode se sentir feliz somente por saber que vai esperar o dia que lavará os seus pés com o sangue de outras pessoas? Brasil, eu li e reli esse versículo bíblico. Eu consultei várias fontes, está aqui, ó, tudo que está ali, de vermelho, azul, todo tipo de livro ali, de comentário bíblico. Eu consultei várias fontes e consultei várias bíblias, inclusive vários livros de comentários bíblicos para entender a cabeça do autor que escreveu 58:10 dos Salmos. E o que foi que eu fiz?
Eu criei uma cena, eu mentalizei essa cena. Uma cena de um campo recheado de defuntos e encharcado com o sangue dessas pessoas. E eu, pelo menos, busquei uma forma de entender psicologicamente o que leva um ser humano a ter tanto ódio, a ter tanta raiva, tanta vingança, tanta ira contra outros seres humanos. Apenas porque esses outros seres humanos não acreditam nas mesmas coisas que eles. Brasil, esse texto de Salmos, de número 58, verso 10, não está falando em prisão ou num castigo humano proporcional ao erro de cada pessoa. Que faça pelo menos um castigo que faça o outro reconhecer a sua culpa ou se arrepender do que fez. Mas nós não estamos falando de selvageria. Estamos falando de uma completa e profunda insanidade religiosa. Como alguém pode ter um sentimento de prazer, de satisfação, de exultação e de triunfo, Brasil, em saber que está caminhando aqui, caminhando sobre um campo repleto de mortos e lavando os pés e lavando as mãos no sangue deles? Como que alguém pode sentir prazer nisso? Até parece um filme de terror extremo, mas isso é o próprio Deus dando esperança para o seu próprio povo. E a esperança é justamente essa. Olha a esperança que Deus dá para o povo dele. O justo terá a alegria de ver o castigo dos ímpios e lavará os pés no sangue deles. Meu Brasil, chega para cá. Olha, por pior que seja um inimigo, por pior que seja este inimigo ou adversário, cara, como que alguém teria condições mentais de se lavar no sangue dessas pessoas? Como um Deus de amor, como é que eu me encaixo nisso? Como que um Deus de amor, com paixão, benignidade, longanimidade, onibenevolente, pode prometer a estes tais justos que eles verão com os seus próprios olhos o sofrimento, a dor, o ranger dos dentes e o castigo dos ímpios e se alegrarão com tudo isso? Só pode ser algo muito maníaco, muito psicopata, muito perigoso. É um cara extremamente sociopata, doente. Porque é o seguinte, Brasil, como que alguém... A pergunta é como e por quê? Como alguém pode sentir apreço, pode sentir satisfação numa coisa dessa? Eu vou pedir a você apenas que você pare, ouça a minha voz, feche os seus olhos e imagine. Imagine um grupo de pessoas pisando uvas e se divertindo, tendo ótimas sensações de prazer, brincando uns com os outros, dançando, gritando e rindo com a maior satisfação possível enquanto pisam nessas uvas. Agora pense um pouco diferente. Imagine centenas de milhares de homens pisando nos corpos dos ímpios e se divertindo, tendo ótimas sensações de prazer, brincando uns com os outros, dançando, gritando, rindo com a maior satisfação possível e se lavando com o sangue derramado dessas vítimas. Brasil, isto é aterrorizador. Eu não sei como que você do outro lado não enxerga estas coisas nesse livro. E a pergunta que eu faço é essa: como que você, um adulto responsável, consciente, trabalhador, uma pessoa honesta, como que você coloca e encaixa isso na sua cabeça? Isso, na verdade, é o resultado da religião. Isso, na verdade, Brasil, é uma promessa divina, onde o próprio Deus promete que vai criar esse espetáculo de horror, de terror, para que seus filhos fiquem satisfeitos.